Leis extremamente esquisitas que foram criadas pelo mundo afora. Começando pela cidade de Rio Claro, lá em São Paulo, em que em 1894 criaram uma lei municipal em que era proibido comer melancia na cidade. E a lei ainda existe, só que as pessoas obviamente hoje em dia não seguem mais essa regra. Em um país da África chamado Malawi é proibido desde 2011 você peidar em público. Meu irmão, quem é que vai fiscalizar uma parada dessas? Lá na Grécia, principalmente na cidade de Acrópole e também em outras regiões mais históricas, é proibido o uso de salto alto. Então você não pode chegar lá de salto alto não, amigão. E se você quiser uma parte 2, é só deixar o like nesse vídeo. Talvez você já deva ter ouvido falar que se você beber muito café, o seu dente vai ficar amarelo. E a grande realidade é que isso acontece mesmo, mas por quê? Primeiro que o café é algo meio ácido, fazendo com que o esmalte do dente acabe ficando enfraquecido por conta dessa acidez. Além disso, o café também possui uma substância chamada de tanino, que essa é a substância que acaba manchando os nossos dentes, já que o esmalte está mais enfraquecido. Obviamente, a temperatura também influencia um pouquinho. Só que se você bebe pouco café no seu dia a dia, isso não tem uma tendência grande a acontecer. Agora, se você é uma pessoa completamente viciada e bebe café o dia inteiro sem parar, várias vezes durante o dia, aí sim você tem uma tendência grande de que os seus dentes acabem ficando mais amarelados por conta disso. Mas e aí, você prefere ficar com o dente um pouquinho mais amarelo ou prefere ficar sem beber café? Coisas que chamamos pelo nome da marca e não pelo nome correto, parte 5. Começando por Xerox, que sim, é uma marca, mais especificamente uma empresa que se destacou muito, principalmente no ramo de impressão de documentos, o que fez com que isso se popularizasse cada vez mais, fazendo com que hoje em dia, quando uma pessoa vai imprimir algo, ela fala que vai fazer um Xerox. O famoso pinho, pinho-sol, pinho-brio, enfim, tudo isso é só marca, porque o nome correto mesmo é desinfetante. O famoso pó royal, utilizado em diversas receitas, na grande realidade é apenas fermento químico em pó. Pó royal também é só uma marca. E se você gostou desse vídeo e quiser ver mais conteúdos desse tipo, é só deixar o like aqui abaixo e seguir a gente pra mais, viu? Leis extremamente esquisitas criadas pelo mundo afora, parte 2. Lá na Austrália, mais especificamente no estado de Vitória, até um tempo atrás existia uma lei que impedia uma pessoa de trocar uma lâmpada se ela não fosse eletricista. Então se uma lâmpada queimasse, ela tinha que ligar para um eletricista para ele ir lá trocar. Ela não podia fazer isso sozinha antes. No estado do Colorado, lá nos Estados Unidos, existia uma lei que proibia as pessoas de coletar água de chuva. Hoje em dia até pode ser coletada água de chuva, mas em certas condições específicas e tem um limite também. Lá em Singapura, desde 1992 é proibida a venda e a compra de chiclete. Você pode até mascar, mas você não pode comprar e nem vender. É meio esquisito isso, né? Você pode mascar, mas como é que você vai adquirir? E além disso, se você vier de fora do país, você pode levar chiclete, mas em uma pequena quantidade. Você pode mascar lá, mas você não pode revender lá dentro não. É crime isso. Se você gostou e gostaria de ver uma parte 3, é só deixar o like nesse vídeo. Beleza, mas você já se questionou como que uma aranha faz a teia que ela solta? Basicamente, na parte de trás do abdômen de uma aranha, existem glândulas chamadas de sericígena. E é através dessas glândulas que é liberada uma proteína que dentro do corpo da aranha é líquida. Mas ao sair pelas glândulas, ela acaba se tornando sólida quando tem contato com o ar. Como se estivesse se transformando em um fio de seda extremamente grudento que a aranha vai usar para fazer a teia de aranha. Brinquedos que foram banidos por serem considerados perigosos, parte 2. Começando pelas pulseiras bate e enrola, que basicamente lá nos anos 90 inventaram uma pulseira que você batia no pulso e ela enrolava sozinha. E isso virou uma febre gigantesca. Só que obviamente houve muita pirataria a respeito disso. E essa pirataria fez com que fossem lançados por aí diversos produtos de baixa qualidade. E esse metal e esse material que se deteriorava ali no braço de uma criança acabava machucando ela, fazendo com que isso saísse de circulação com o tempo. O famoso kit CSI, que basicamente era um kit de brinquedo de investigação criminal baseada na série de mesmo nome. O grande problema desse kit de brinquedo é que nele continha em um dos itens uma coisa chamada de amianto, que basicamente é um mineral que é extremamente prejudicial à saúde humana. E obviamente ele foi banido, já que poderia causar vários problemas de saúde às pessoas que brincassem com ele. Esse aqui muita gente vai achar ruim, mas o estilingue é considerado um brinquedo proibido, já que ele pode machucar pessoas, até porque você atira pedras por aí. Ele já foi alvo de vários debates, ao ponto de muitas pessoas considerarem ele até um objeto e arma de caça. Bom, fica aí meio autoexplicativo, mas ele era um brinquedo muito comum antigamente, mas hoje em dia você não vê tanto porque ele é meio que proibido também. E se você gostou desse vídeo e quiser ver uma parte 3, é só deixar o like nesse vídeo e seguir a gente pra acompanhar quando sair o vídeo. Você já imaginou viver em uma cidade em que você seria proibido de morrer lá?
É meio bizarro pensar uma coisa dessas, mas isso realmente aconteceu, mais especificamente lá em Lanjarón, uma cidadezinha bem pequena lá da Espanha, em que em 1999 eles criaram esse decreto. Basicamente eles criaram esse decreto porque na época o cemitério da cidade estava muito cheio e o terreno não tinha muito espaço para suprir novas lápides, então eles criaram esse decreto e também disseram que principalmente em sábado e domingo não deveria morrer ninguém. Nem descansar em paz mais o pessoal tá podendo agora, gente. Quando falamos sobre a cultura egípcia antiga, nós temos sempre uma representação desse cara aqui. Mas afinal de contas, que bicho é ele e o que ele representa? Esse daqui é o Anubis, que é um dos deuses mais famosos da mitologia egípcia. Basicamente, ele era frequentemente associado como deus da morte, da mumificação e também do submundo, já que ele era responsável por guiar os mortos no seu rito de passagem ao além. E ele sempre teve a representação física, sendo metade chacal ou cachorro e a outra metade homem. Além de ser extremamente poderoso e, segundo muitas pessoas, é considerado o deus egípcio mais popular, mas aí é muito variável, depende de cada um. Se uma pessoa cagar no banheiro de um avião, depois que ela dá descarga, é tudo jogado pelo ar afora? Calma que não é bem assim não, tá, amigão? O que acontece é que quando uma pessoa dá descarga ali no vaso, todos os dejetos são armazenados dentro de um tanque que fica ali no avião. E isso vai ficar armazenado no compartimento do avião até que ele pouse, aí vai vir um caminhão com uma mangueira gigantesca e vai sugar todos aqueles dejetos que estão ali no tanque e que são descartados depois de uma forma protocolar. Então se uma pessoa for no banheiro de um avião, não vai cair bosta do céu na sua cabeça não, tá? Você já se perguntou alguma vez de onde é que veio o soluço? Resumidamente, isso acontece quando a gente irrita algo dentro do nosso corpo conhecido como nervo frênico, que é responsável pelo movimento do nosso diafragma. E essa irritação deixa descontrolado o nosso diafragma, que acaba se contraindo do nada às vezes. E essa contração é para fazer o ar entrar dentro do nosso corpo. Só que ao mesmo tempo, outra parte do nosso corpo, conhecida como o gloque, que é responsável pela entrada e saída do ar, acaba se fechando, o que produz o barulho que conhecemos como soluço. E obviamente diversos fatores, sejam físicos ou emocionais, podem causar soluços, vai variar de cada situação também. Já vou deixar avisado aqui que se você não deixar o like nesse vídeo aqui, você vai ter uma crise de soluço que vai durar no mínimo um mês. Você vai ficar 24 horas do seu dia soluçando sem parar, só porque não deixou o like, hein? Só porque não deixou o like, tá? Fica lembrando disso aí agora. Esse bicho que você tá vendo aqui possui uma bunda extremamente mortal. O nome desse bicho é o Wombat e ele tem uma cartilagem, uma pele extremamente dura e grossa na região da bunda. E ele é um exímio escavador, então geralmente ele cava um buraco ali e se esconde, deixando a sua bunda à mostra. Então quando um certo predador tenta atacar ele, não consegue morder direito. E além disso, ele utiliza o abrigo dele para esmagar a cabeça do predador no buraco usando a bunda dele. E como 90% dos bichos esquisitos do mundo, ele vive na Austrália, e é isso que eu chamo de um popotão grandão, viu? Coisas que chamamos pelo nome da marca e não pelo nome correto, parte 6. Começando pelo isopor, que na verdade é poliestireno expandido, ou EPS. Isopor é só uma marca, mas vamos combinar, né? Falar poliestireno expandido é sacanagem. O famoso Veja, que na verdade é limpador multiuso que tem vários tipos por sinal. Veja também é só uma marca. Nesquik ou Quick também é um caso muito semelhante ao dos achocolatados em pó, mas no caso dele é um pó para preparo de bebida sabor morango. Tá escrito isso na embalagem, existem vários tipos, então Nesquik é só uma marca. E se você gostou desse conteúdo e quer ver mais, é só deixar o like nesse vídeo e seguir a gente para acompanhar quando sair mais vídeos desse tipo. Porque dizem que os gatos têm 7 ou até mesmo 9 vidas. A verdade é que existem diversas explicações para essa lenda, mas a mais aceita delas vem do período da Idade Média, mais especificamente da época das Inquisições. Nessa época era extremamente comum que caçassem pessoas que eram considerados bruxas ou até mesmo magos, e os gatos eram animais extremamente associados a essas pessoas, o que fez com que os gatos fossem caçados também naquele período. Além disso, o gato preto acabou sendo considerado o pior deles, e criou-se a lenda de que o gato preto dava azar. E por sorte, os gatos têm uma imunidade extremamente alta e são extremamente resistentes e adaptativos na natureza, o que fez eles conseguirem resistir às caças frequentes no passado. E graças a Deus, hoje em dia, a grande maioria das pessoas ama gatos, né? Quem não gosta de ver um videozinho de gatinho na internet? Nossa Deus, imagina caçasse meu gato, eu ia ficar louco. Afinal de contas, por que as abelhas se comunicam dançando? Pra você que não sabia, existem vários tipos de danças abelhares, ou dança abelhar, dança das abelhas, enfim.
Bom, existe um tipo de dança que elas fazem para indicar onde estão os alimentos e a distância entre eles, que também existe mais de um tipo de dança assim. Além disso, também tem para indicar novos locais para colônias e também para se localizar. Fora que existe um tipo de dança que elas utilizam para indicar higiene, que basicamente elas estão sujas e precisam de limpeza. Além disso, elas também têm um tipo de dança para indicar para a abelha rainha não destruir novas células reais, para que nasçam outras abelhas rainhas também, para que elas proliferem e causem um novo enxame. É como se elas se comunicassem pela linguagem de sinais, só que da maneira delas. E se você não deixar o like nesse vídeo, eu tenho certeza de que uma abelha vai ficar zumbindo no seu ouvido pelo resto da sua vida sem parar. Leis esquisitas que foram criadas pelo mundo afora. Lá em Oklahoma, nos Estados Unidos, existe uma lei que você pode ser preso ou multado se fizer careta pra um cachorro. Aí eu te pergunto, como que um cachorro vai denunciar isso daí? Como que o cachorro vai saber que você tá fazendo careta? Lá na Tailândia, se você sair na rua e estiver sem roupa íntima, é considerado um crime absurdo. Então, se você for pra lá, leve bastante roupa íntima pra não correr esse risco. Na cidade de Rio Claro, lá em São Paulo, em 1965, criaram uma lei bizarra que proibia as pessoas de ter formigueiro em suas casas ou terrenos. Você não podia criar formiga. E, inclusive, você levava multa no seu salário na época. E se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos desse tipo, é só seguir a gente e deixar o like nesse vídeo, hein? Brinquedos que foram banidos. O forninho Easy Bake foi um forno que foi lançado para as crianças brincarem, porém ele tinha uma peculiaridade. Ele realmente esquentava como um forno mesmo, não na mesma temperatura, mas esquentava. Só que obviamente isso foi uma catástrofe completa, já que diversas crianças acabaram prendendo suas mãos dentro desse forninho e acabaram queimando, tendo queimaduras de segundo e até mesmo de terceiro grau. E obviamente esse produto foi tirado de circulação, já que muitas crianças sofreram com isso. Lá nos anos 80 foi lançada a boneca Hora do Lanche, mas veja só, uma boneca que apenas come comida de mentira, o que poderia dar errado? Bom, lá naquela época eles queriam lançar uma boneca que pudesse comer também, então essa comidinha de mentira era colocada na boca dela e tinha um movimento de sucção na mandíbula da boneca que fazia ela engolir essa comida. Só que obviamente essa sucção também sugava unhas, cabelo, dedos, o que fez diversas crianças se acidentarem com essa boneca e também foi tirada de circulação. E se você quiser ver uma parte 4, é só deixar o like nesse vídeo. Os recordes mundiais mais bizarros do Guinness Book. Esses são Ekachai e Laksana, lá da Tailândia, e eles detêm um recorde de maior beijo do mundo. Basicamente, eles ficaram se beijando por cerca de 58 horas, 35 minutos e 58 segundos e detêm o recorde do beijo mais longo do mundo. Uma empresa do Oriente Médio resolveu fazer um evento para promover o seu novo leite saborizado. Foi aí que nesse evento compareceram cerca de 475 crianças fantasiadas de Ben 10 e ganharam o recorde de maior número de pessoas fantasiadas de Ben 10 em um único evento. Meio esquisito. Um brasileiro chamado Hugo Farias correu 366 maratonas em 366 dias. Ele basicamente correu uma maratona por dia, cerca de 42 quilômetros por dia percorridos por ele. Absurdo. E se você gostou desse vídeo e quer ver uma parte 2, é só deixar o like aqui abaixo. Essa daqui é Petra e é uma das 7 maravilhas do mundo moderno, mas diferente das outras, ela na verdade é uma cidade inteira esculpida dentro de uma rocha, mais especificamente na parede de um cânion, e há muitos séculos atrás ela foi capital de um reino onde hoje é a Jordânia. Só que o mais louco disso tudo é que esse lugar foi meio que escondido ao longo dos séculos e só foi ser descoberto, entre aspas, lá em 1800 e pouco, já que a região em que essa cidade fica é muito montanhosa, então muitas pessoas nem iam até lá nessa época. E quando esse reino ainda estava de pé, essa cidade era extremamente importante, já que ela era meio que uma rota entre os países vizinhos. Se hoje em dia já é muito difícil fazer uma parada dessas, imagina em 300 depois de Cristo. Absurdo o que fizeram. O Kratos de God of War realmente existe na mitologia grega? Até existe o Kratos na mitologia grega, mas de uma forma bem diferente, até porque na mitologia grega original, o deus da guerra é o Ares e não o Kratos. Na mitologia, o Kratos na verdade é um titã, filho de Palas e Estinge, e na verdade ele é a personificação do poder. E na mitologia ele também é extremamente brutal, forte e impiedoso, mas o que pouca gente sabe é que ele é leal a Zeus. É bem difícil imaginar que o fantasma de Esparta, na verdade, na mitologia é um agente do Olimpo. Pessoas que se casaram com coisas estranhas. Em 2012, lá em Seattle, nos Estados Unidos, uma mulher chamada Babilônia Aivaz casou com um armazém. Esse armazém já estava lá há cerca de 107 anos. Segundo a Babilônia, ele foi considerado até um casamento lésbico, já que ela considerava o armazém como mulher, então foi um casamento entre duas mulheres, segundo ela.
Uma artista plástica chamada Tracey Emin, em 2015, se casou com uma pedra. Sim, isso mesmo, se casou com uma pedra na casa dela lá na França. Tudo isso aconteceu em uma cerimônia privada só pra pessoas mais íntimas mesmo. Absurdo, mano, absurdo. A pessoa casar com uma pedra, mano. Que é isso, pô? Os caras se passam demais. Talvez você já tenha ouvido falar sobre os 7 mares que existem no mundo, mas afinal de contas, quais são esses 7 mares? A resposta é que não existe uma definição concreta, já que depende da região ou época durante a história. Durante o período da Antiguidade, por exemplo, eles usavam para se referir aos mares do Mediterrâneo, enquanto na região de comércio mais oriental do nosso mundo chamavam por outros nomes também, se referiam a outras águas. Na época das grandes navegações, os novos oceanos e mares que haviam sido descobertos eram considerados também. Mas existe uma definição moderna mais básica com os oceanos principais no mundo, que seriam os oceanos Pacífico Norte e Sul, Atlântico Norte e Sul, Oceano Índico, e o Oceano Ártico e o Oceano Antártico. E nos tempos atuais, mesmo que tenha essa definição moderna geográfica, existem mais de 50 mares reconhecidos pelo mundo afora. Esse daqui é o Burj Khalifa e ele é um prédio extremamente alto que fica lá em Dubai, lá nos Emirados Árabes Unidos. Ele foi inaugurado lá em 2010 e esse arranha-céu gigantesco possui 163 andares. E uma coisa que muita gente não sabe é que ele é considerado o maior prédio do mundo, já que ele tem cerca de 828 metros de altura e pode ser visto a cerca de 100 quilômetros de distância. Os recordes mundiais mais bizarros do Guinness Book. Em 2021, lá na Austrália, um homem chamado Neville Sharp bateu um recorde muito esquisito, o de arroto mais alto do mundo. Ele registrou cerca de 112,4 decibéis. Esquisito e nojento, mas bateu esse recorde. Um alemão chamado Joe Alexander bateu o recorde de a maior quantidade de blocos de concreto quebradas segurando um ovo em suas mãos. E ele quebrou 24 blocos de concreto enquanto segurava um ovo na sua mão sem deixar o ovo quebrar. Absurdamente esquisito. E se você gostou desse vídeo, é só deixar o like aqui abaixo para uma parte 3 e seguir a gente para ver quando sair o vídeo. Na cultura japonesa, mais especificamente no folclore e mitologia deles, existe uma criatura chamada de Baku, que é devoradora de sonhos e pesadelos. A aparência dele é bem estranha e um pouco aterrorizante, esquisita. Basicamente, ele seria a junção de vários animais em um só. Segundo a lenda, ele pode ser convocado para livrar as pessoas dos pesadelos e sonhos horríveis que elas estão tendo, deixando elas com sonos mais tranquilos e com a mente mais limpa. Basicamente, para poder convocar ele, as pessoas antigas costumavam colocar um desenho ou imagem dele ali debaixo do travesseiro, e algumas pessoas faziam diversos ornamentos e estatuazinhas em homenagem a ele, como você está vendo aqui. Fora que ele também já serviu de referência para alguns elementos da cultura pop, como por exemplo essa invocação do Danzo aqui lá em Naruto. E se você gostou desse conteúdo aqui e quer ver mais vídeos desse tipo, não esqueça de deixar o seu like aqui e seguir a gente para quando sair mais vídeos do tipo, tá bom? As câmeras de hoje em dia são extremamente modernas e no seu celular tem uma câmera aí para você tirar fotos à vontade. Mas como que começaram a tirar fotos? Qual foi a primeira câmera inventada no nosso mundo? Para entender isso, a gente tem que voltar para 1826, quando um francês chamado Joseph Niepce, utilizando uma câmera escura, fez um processo chamado de heliografia. Basicamente, ele juntou betume com óleo animal dentro de uma placa de vidro, junto com uma liga de cobre e estanho, e foi aí que ele deixou dentro dessa câmara escura por algumas horas. Depois de algumas horas, ele pegou isso daí e processou com ácido, e foi aí que ele teve a primeira imagem a olho nu. E foi aí que ele revelou a primeira foto, a vista da janela de Legras, essa imagem aqui. Uma das coisas que mais salvam a vida do ser humano quando está muito quente é ligar o ar-condicionado. Mas quando que isso daí foi inventado e como que ele surgiu? Bom, tudo começa lá no começo dos anos 1900, mais especificamente lá em 1902, quando um cara chamado Willis Carrier resolveu ter uma grande ideia. Ele era um engenheiro que trabalhava numa gráfica e, como todo mundo sabe, naquela época a tinta ficava derretendo muito junto com o papel por conta do calor extremo. E como ele era engenheiro, ele teve uma grande ideia: vou desenvolver um compartimento que possa resfriar isso daqui.
Basicamente, o sistema dele resfriava o ar através de serpentinas com água gelada. No começo a máquina era bem grande e fazia muito barulho, mas salvou muito a vida daquela gráfica. E com o tempo, diversas fábricas, cinemas e muitas outras empresas começaram a aderir ao projeto dele, que ele acabou patenteando depois de um tempo, e foi aí que criou a marca de ar-condicionado chamada de Carrier. E foi assim que esse jovem engenheiro norte-americano lá de Nova York revolucionou o mundo para sempre. E se eu te disser que existe um lugar no mundo que é proibido usar salto alto? Basicamente, em alguns lugares históricos lá da Grécia é proibido o uso de salto alto. Basicamente, essa proibição visa a proteção das estruturas de lugares históricos. Fora que alguns lugares históricos da Grécia possuem alguns terrenos meio irregulares, então o uso de salto alto atrapalharia a locomoção das pessoas. Mas, obviamente, não é ilegal no país todo, apenas em lugares específicos mesmo. As maiores teorias da conspiração. Começando pela teoria de que aliens existem na Área 51 lá nos Estados Unidos. Essa, logicamente, é uma das teorias mais famosas da história. Inclusive, pessoas ligadas ao governo americano dizem que nessa base militar existem sim vestígios e até mesmo possa existir uma espécie alienígena que está lá armazenada em segurança. A próxima teoria da conspiração é acreditar que o aquecimento global é uma mentira. Tendo em vista diversas mudanças climáticas e desastres naturais que têm acontecido nos últimos tempos, é bem difícil acreditar que o aquecimento global não exista, né? Além do mais, o aquecimento global já evoluiu há muito tempo para um processo de ebulição global, que é muito pior. E a próxima teoria é acreditar que o Brasil vendeu a Copa de 1998. Pra quem não sabe, a seleção brasileira chegou na final da Copa de 1998, mas perdeu para a França aquela final. Só que fizeram até mesmo uma CPI do governo brasileiro para investigar se o Brasil não tinha vendido a Copa, já que a população começou a acreditar nisso. E, inclusive, quando o Brasil ganha em 2002, muita gente acreditou que tinha vendido 98 para ganhar em 2002. Um completo absurdo. Mas me diz aí, algumas dessas teorias que eu falei aqui, você acredita em alguma delas? Ou você acredita em algumas outras? Deixe aqui nos comentários e deixe o like para uma parte 2.